Sem carros, aviões e trens, nós, seres humanos, provavelmente estaríamos completamente desamparados hoje. É difícil imaginar o que faríamos se não pudéssemos entrar em um carro, um trem, um metrô pela manhã. Nossas opções para sair de férias seriam muito limitadas sem aviões e trens. Nos últimos 100 anos, aproximadamente o mundo inteiro se tornou mais móvel e em movimento. Os veículos nos levam de A a B, de um país ou continente a outro. Embora esses veículos prestem um serviço fiel, eles têm uma vida útil limitada e, às vezes, os veículos se tornam impróprios e são simplesmente estacionados em algum lugar. Hoje vamos dar uma olhada em 15 dos veículos abandonados mais incríveis do mundo. Cemitério de trens. Em um planalto, alto inclusive nos Andes da Bolívia, não apenas um único trem, mas toda uma frota está apodrecendo. Nos anos 1800, um importante centro de transporte econômico estava localizado próximo ao Lago de Sal. Muitas matérias-primas eram trazidas da região para todo o país e exportadas para o mundo todo. Depois, os tempos mudaram e a antiga glória desapareceu rapidamente. Os locais foram abandonados de um dia para o outro e os trens foram deixados para trás. Sem cercas ou qualquer segurança, os trens foram invadidos por saqueadores ao longo dos séculos. As pessoas removiam tudo que de alguma forma era utilizável e o restante se desgastava com um ar altamente salgado. Hoje, o cemitério de trens é um ponto turístico bem popular. Avião da Rússia. O exército russo sempre foi muito reservado em relação às suas conquistas tecnológicas e seus veículos. Mas será que esse sigilo pode realmente ser a razão pela qual essa aeronave, a Aleutian LLL-28, foi deixada para trás em uma floresta? O Aleutian foi uma das primeiras aeronaves produzidas em massa pela URSS e teve o seu auge durante as décadas de 1950 e 1960. Não se sabe ao certo por que essa aeronave está em uma floresta, mas é certo que ela está lá há muito tempo e também é quase certo que as autoridades devem saber disso. No entanto, ninguém se importa. O avião está coberto de árvores e plantas e, muito provavelmente, o Aleutian permanecerá na floresta para sempre, inclusive envolto em muito mistério e também um silêncio eterno. Guindaste flutuante. A construção de instalações portuárias ou até mesmo de torres de perfuração no mar exige equipamentos de construção especiais, como esse guindaste flutuante. Na década de 1990, esse BOS 400, 1987, era o maior guindaste flutuante em operação na África. O modelo francês fabricado na Polônia sofreu um acidente na costa da África do Sul em 1994. Quando uma tempestade se formou, um cabo de amarração se rompeu e o guindaste caiu. A tentativa de resgate por um rebocador russo falhou, e o guindaste foi abandonado à própria sorte. Sem sua própria propulsão, era quase impossível libertar o veículo e também o barril de sua situação difícil. Até hoje, o guindaste de 70 milhões de dólares está encalhado na praia de Maori Bay. Carros antigos no Japão. Um colecionador no Japão queria expor esses belos carros antigos em um museu, mas isso nunca aconteceu. Embora tudo estivesse quase pronto, o homem teve que desistir do seu plano. Mas a sala com os veículos ainda existe hoje. No antigo depósito estão armazenados itens de colecionador, como um Chrysler 1901, um antigo Ford modelo T, com rodas de madeira, e um Mercedes-Benz 220S, com um belo interior de veludo e até mesmo um rádio intacto. Os carros ainda valem milhões hoje em dia, mas ninguém cuida deles, o que é realmente uma pena. E também um desperdício. Tanque. Este tanque Sherman do Exército dos Estados Unidos parece estar de férias na praia de Porto Rico. Na realidade, esse velho tanque de sucata é uma relíquia dos exercícios de treinamento do Exército dos Estados Unidos que ocorreram na década de 1970. Depois que as tropas do Exército dos Estados Unidos partiram, deixaram esse tanque para trás. Os habitantes locais ficaram contentes com o fato de os exercícios de tiro e os exercícios militares terem finalmente desaparecido e ficaram totalmente insatisfeitos com esse remanescente. Sem mais delongas, eles decidiram pintar o tanque para que ele parecesse um pouco mais amigável. Ao longo das décadas, o veículo às vezes tinha uma aparência étnica. Depois vieram os grafiteiros. Hoje, as pessoas já aceitaram o Sherman há muito tempo e os restos são uma atração turística. Tanque russo. Não é só o exército dos Estados Unidos que tem o hábito de deixar para trás veículos militares que se tornaram inúteis. Os russos fazem o mesmo e este tanque foi deixado para trás na ilha japonesa de Shakotan. A relíquia remonta à Segunda Guerra Mundial e, segundo a lenda, o tanque foi deixado na ilha disputada como um aviso da Rússia para os japoneses. Como hoje as coisas estão relativamente tranquilas entre as duas nações, o tanque não passa de uma lembrança de tempos há muito esquecidos e que não devem ser lembrados. Carruagens do Expresso do Oriente. Há 100 anos, uma viagem no Oriente Express era o máximo em luxo e riqueza.
A linha de trem tinha uma reputação mundial de opulência e serviço de primeira classe. Hoje restam apenas resquícios do seu antigo glamour e muitos dos antigos trens de luxo estão apodrecendo solitários em pátios de armazenamento ou há muito tempo foram enviados para a prensa de sucata. Este vagão enferrujado do Orient Express está em uma estação na Bélgica. Ele foi retirado de serviço há mais de 50 anos. Apesar do desgaste severo e das visitas de vândalos, o interior do trem ainda exala um charme de exclusividade e nobreza. Na verdade, essa relíquia é uma peça histórica de valor inestimável que poderia encantar as pessoas depois de ser guardada em um museu. Um testemunho silencioso do tempo e da natureza que os cercam. Submarino. O submarino Explorer foi um dos primeiros veículos subaquáticos do mundo. Construído em 1866, os pioneiros do submarino praticavam na costa da ilha Pearl, no Panamá. O Explorer foi abandonado quando uma série de doenças graves ocorreu entre a tripulação. Na época, ninguém sabia sobre o efeito de mergulhos profundos e longos no conteúdo de gás de sangue e sobre a chamada doença do mergulhador. O submarino foi considerado perdido por muito tempo até ser redescoberto em 2001. Atualmente, ele está muito danificado, mas uma equipe de especialistas tentou fazer com que o barco voltasse a ser manobrável. Infelizmente, em vão. Portanto, o Explorer provavelmente permanecerá para sempre na costa do Panamá, servindo como um lembrete dos desafios implacáveis que o mar impõe aos navegadores destemidos. Uma Ferrari 456 GT quase nova. É certo que hoje essa Ferrari 456 GT já parece que não foi cuidada por algum tempo. E é verdade. Diz que esse carro ficou estacionado em uma rua lateral em um subúrbio de Tóquio por muitos anos. O proprietário obviamente abandonou o carro, mas o motivo é um mistério. Quando o carro foi estacionado, provavelmente ainda era quase novo. Hoje a ferrugem já afetou os freios, a pintura está descascando e há plantas crescendo na parte inferior da carroceria. O design incomum dos raios diz ao conhecedor dessa marca de carro que se tratava de um pedido personalizado e que o carro provavelmente valeria cerca de $80 mil ainda hoje. É inacreditável que esse belo carro tenha sido simplesmente estacionado e agora esteja se desgastando com o tempo, abandonado e largado às traças. Clássico. Enquanto se preparava para demolir uma casa, um homem chamado David Mount descobriu um monte de carros antigos em sua propriedade. Os clássicos provavelmente estavam armazenados no mato de Carolina do Norte há décadas. A maioria dos veículos estavam em estado deplorável, mas David estava animado e desesperado para salvar os carros. Como o antigo proprietário da propriedade não demonstrou interesse, os carros se tornaram propriedade do sortudo David. Ele vendeu alguns para colecionadores e museus e, com os lucros, reformou alguns dos clássicos para si mesmo. Em suma, ele acabou fazendo um bom negócio. Guindastes de mina. Essa mina de fosfato perto de Voskhosrossãs, na Rússia, foi já um importante local industrial. A lucrativa mina esteve ativa na década de 1930 até a década de 1990. Após o término da mineração, ninguém aqui se preocupou em levar o equipamento de mineração embora. E, em particular, toda uma frota de guindastes de mineração foi simplesmente deixada no local e ainda está lá. O equipamento da mina provavelmente ainda vale $milhões e você deve se perguntar por que esse equipamento não foi usado em outro lugar. Há alguns anos, foi dito que compradores demonstraram interesse no equipamento, mas depois de tantos anos, a maior parte do equipamento se tornou inutilizável. Atualmente há planos para sucatear os guindastes. Em última análise, esse seria um fim amargo para os veículos que já desempenharam um papel tão importante na economia russa, perdendo uma parte valiosa da história industrial. Carro de bombeiros. Na França, dezenas de carros de bombeiros e veículos de resgate são armazenados em armazéns onde ficam cobertos de poeira, parecendo tristes relíquias de uma época passada. Agora você deve estar se perguntando por que esses veículos estão sendo guardados. Bem, a resposta é bem simples. O governo está coletando os veículos porque um museu foi planejado há muito tempo. Até agora esses planos não foram concretizados, mas ainda assim, a França tem certeza de que isso acontecerá um dia. Dentro de armazéns espalhados por todo o país, os veículos, alguns dos quais com 100 anos de idade, estão acumulando poeira, mas apesar disso, a maioria deles está quase perfeitamente preservada. Agora essas relíquias aguardam o momento certo para contar as suas histórias. Ônibus espaciais russos. A Rússia também já teve um programa de ônibus espaciais, mas ao contrário dos ônibus espaciais dos Estados Unidos, a versão russa nunca partiu em voos para o espaço. No entanto, tudo estava realmente pronto. Nos galpões de uma fábrica no Cazaquistão, 2 ônibus espaciais prontos, que custaram vários $milhões, estavam esperando para serem lançados ao espaço, mas nunca saíram da Terra. Em 1993, o governo da URSS abandonou os planos e os ônibus espaciais foram simplesmente deixados para trás, juntamente com os hangares em que foram construídos.
e até hoje os ônibus espaciais estão lá, caindo aos poucos aos pedaços. Caminhões russos esportivos antigos. Esta Ferrari 275 GTB2 de 1966 e o Shelby Cobra 427 de 1967 estão parados no celeiro de uma casa abandonada desde 1991. Os carros chamaram a atenção pela primeira vez quando o celeiro estava para ser demolido para um lugar a um novo prédio. Ambos os carros têm menos de 20 mil milhas rodadas e os especialistas estimam que os carros valem mais do que 4 milhões de dólares. O Cobra, com o motor de corrida 427, é um modelo raro e os colecionadores o comprariam. Embora os dois carros precisem de uma revisão e tenham acumulado muita poeira, os motores ainda estavam intactos. Os dois carros chegaram às mãos de amantes de carros particulares e agora podem voltar a rodar. Você não acha fascinante os valores e as características especiais que as pessoas simplesmente deixam para trás ou, sei lá, esquecem? Você consegue imaginar como as pessoas simplesmente abandonam carros que valem centenas de milhares de dólares ou até milhões? Ou como as empresas industriais simplesmente deixam veículos especiais, caros, apodrecerem no tempo? Aguardamos a sua opinião sobre esse tópico e a gente deseja, claro, que você se divirta. E até a próxima aqui no nosso canal. Obrigado, hein? Tchau!